Abra aí Romanos capítulo 14. Romanos capítulo 14. Nós vamos ler todo o versículo, aliás, todo o capítulo. E diz assim: ora, quanto ao que está fraco na fé, recebei-o, não em contendas sobre dúvidas. Porque um crê que de tudo se pode comer, e outro que é fraco e come legumes. O que come, não despreze o que não come, e o que não come, não julgue o que come, porque Deus o recebeu por seu. Olha, depois liga esse refletor, por favor. Quem és tu que julgas o servo alheio? Para seu próprio Senhor, ele está em pé ou cai, mas estará firme, porque poderoso é Deus para o firmar. Um faz diferença entre dia e dia, mas outro julga iguais todos os dias. Cada um esteja inteiramente seguro em sua própria mente. Aquele que faz caso do dia, para o Senhor o faz, e o que não faz caso do dia, para o Senhor não faz. O que come, para o Senhor come, porque dá graças a Deus, e o que não come, para o Senhor não come, e dá graças a Deus. Porque nenhum de nós vive para si, e nenhum morre para si. Porque se vivemos para o Senhor, vivemos, se morremos para o Senhor, morremos. De sorte que, ou vivamos ou morramos, somos do Senhor. Porque foi para isto que morreu Cristo, e ressurgiu e tornou a viver, para ser Senhor, tanto dos mortos como dos vivos. Mas tu, porque julgas teu irmão? Ou tu, também porque desprezas teu irmão? Pois todos havemos de comparecer ante o tribunal de Cristo. Porque está escrito: como eu vivo, diz o Senhor, e todo joelho se dobrará a mim, e toda língua confessará a Deus. De maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Assim que não nos julguemos mais uns aos outros, antes seja o vosso propósito, não por tropeço ou escândalo ao irmão. Eu sei e estou certo no Senhor Jesus, que nenhuma coisa é de si mesma imunda, a não ser para aquele que a tem por imunda, para esse é imunda. Mas se por causa da comida se contrista teu irmão, já não andas conforme o amor. Não destruas por causa da tua comida aquele por quem Cristo morreu. Não seja, pois, blasfemado o vosso bem, porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas é justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Porque quem nisto serve a Cristo, agradável é a Deus e aceito aos homens. Sigamos, pois, as coisas que servem para a paz e para a edificação de uns para com os outros. Não destruas por causa da comida a obra de Deus. É verdade que tudo é limpo, mas mal vai para o homem que come com escândalo. Bom é não comer carne, nem beber vinho, nem fazer outras coisas em que teu irmão tropece, ou se escandalize ou se enfraqueça. Tens tu fé? Tem-na em ti mesmo diante de Deus. Bem-aventurado aquele que não se condena a si mesmo naquilo que aprova, mas aquele que tem dúvidas, se come, está condenado, porque não come por fé.
e tudo o que não é de fé é pecado. Amém? Muito bem, irmãos. O apóstolo Paulo era aquele pastor que ele tinha uma grande preocupação com as suas ovelhas e com as igrejas pelas quais ele andou e pelas quais ele plantou ao longo do seu ministério. E como nós estamos no dia do pastor, eu quis trazer uma preocupação de Paulo com relação às igrejas que ele se sentia responsável por elas. E essa preocupação de Paulo era exatamente a quebra da unidade da igreja, a quebra da paz na igreja. Paulo, é tão sério esse assunto para Paulo, que ele vai tratar desse assunto em 4 cartas que ele escreveu. Ele vai tratar esse assunto em 2 Coríntios, ele vai tratar em Colossenses, ele vai tratar no livro de Gálatas, e agora aqui nós estamos vendo no livro de Romanos. Portanto, era um assunto que estava permeando as igrejas, era um assunto que preocupava o pastor Paulo sobre esse assunto. E é interessante a gente perceber que o que estava trazendo conflito nessas igrejas não era um assunto doutrinário, não era um assunto que era a base da fé cristã, mas eram assuntos secundários. E é isso, irmãos, que a gente tem visto na maioria das igrejas que a gente conhece, que as igrejas elas estão muito mais preocupadas com as coisas da periferia da fé, com as coisas que são secundárias da fé, do que propriamente com aquelas coisas que são fundamentais da fé cristã. Aqui não está se discutindo, por exemplo, o nascimento, a concepção virginal de Maria. Aqui não está se discutindo que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que é homem, ou que ele é 100% homem, 100% Deus. Coisas que são basilares da nossa fé. Aqui não está se discutindo a ressurreição de Jesus. O que está se colocando aqui são aquelas coisas supérfluas que muitas vezes irmãos da igreja levam tanto a sério que causam dissensões e divisões dentro da igreja. E ele aqui cita as coisas que são mais, vamos dizer assim, comuns discutidas naquela época, porque foi um período em que os judeus começaram a se converter e que esses judeus vinham com uma prática cultural diferente dos ensinamentos de Jesus no Evangelho. Muitos cristãos gentios, aquelas pessoas, os gentios que foram se convertendo, e a igreja em Roma era mais de pessoas que eram gentios convertidos do que propriamente judeus convertidos, e gentios convertidos traziam também costumes e práticas religiosas da época para dentro da igreja, como costumes dentro da igreja. E Paulo então está mostrando aqui que existem pessoas dentro da igreja que ele chama de fracos na fé. E existem pessoas dentro da igreja que são fortes na fé. Se a gente for olhar, por exemplo, o primeiro versículo do capítulo 15, o primeiro versículo do capítulo 15, ele vai dizer assim: mas nós, e aí ele se inclui dentro desse contexto, nós aqui, o próprio apóstolo Paulo está se incluindo, ele diz: somos fortes, devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos. Então, são duas categorias de pessoas na igreja. Ele chama aqueles que são fracos na fé, aquelas pessoas que têm uma consciência fraca diante de Deus. Por exemplo, naquela época era comum as carnes que eram oferecidas no mercado, eram carnes que eram sacrificadas a ídolos. E como não era toda a carne consumida nesses rituais de idolatria, que eram oferecidas, essas carnes
elas eram enviadas para o mercado para serem vendidas. E aquelas pessoas que eram fracas na fé, que tinham uma consciência pesada sobre essas questões, eles preferiam não comer a carne, porque eles entendiam que com isso estavam desagradando a Deus, porque estavam comendo carne que era oferecida a ídolos, rituais pagãos. Da mesma forma, Paulo vai colocar a questão dos dias. Pessoas que guardavam dias, né? Por exemplo, os judeus, eles guardavam o dia de sábado. Guardam o dia de sábado, na verdade, ainda. Nós cristãos guardamos o dia de domingo. E nós vamos até falar um pouco mais sobre isso na frente, mas só para vocês terem ideia, que essas questões que estavam sendo levantadas eram questões secundárias dentro dos princípios fundamentais da fé. E que nós não podemos deixar que a nossa igreja, ela se deixe envolver em coisas como essa. Irmãos, como é complicado isso. Porque Paulo vai dizer o seguinte, que aquele que é mais forte na fé, tanto aquele que tem uma consciência tranquila diante de Deus, ele come carne oferecida a ídolo, né? Ele come aquelas galinhas das encruzilhadas, tá certo? Para eles tanto faz se foi oferecida, né, em rituais pagãos, não foi, ele come, a consciência dele diante de Deus está tranquilo. Mas Paulo vai dizer assim, essas pessoas que são mais fortes na fé, começam a desprezar aqueles que são mais fracos, começam a criticar aqueles que são mais fracos. Ele vai dizer, olha aí, não é? Esse aí, né, que se converteu, não é? Esse aí, né, tem a consciência fraca diante de Deus. E, enquanto isso, os mais fracos, aqueles que tinham uma consciência tranquila, que diziam assim, não, eu não vou comer. Por que eu não vou comer? Porque se eu comer, eu estou desagradando a Deus, então eu prefiro não comer. E aí o que é que eles faziam? Eles criticavam, eles diziam assim, olha esse aí, diante de Deus, diz que é cristão, que é crente, né? Diz que é crentão, mas está aí comendo carne oferecida em rituais pagãos. E aí começava o conflito, e aí começa a confusão. Irmãos, é claro que hoje em dia, nas nossas igrejas, a gente não discute mais essa questão da carne. Aliás, até discute, porque aqueles que vêm da Igreja Católica, por exemplo, quando chega na Semana Santa, irmãos, ainda tem aquele costume da Semana Santa. Quem que vem aqui da Igreja Católica, só para o canto inteiro? Passado por isso. Na Semana Santa, a Igreja Católica diz que não pode comer carne. E aí o que é que faz? Come peixe, né? Na Semana Santa tem que comer peixe. Aí compra bacalhau. Não sou contra não, irmão. Se você fizer um bacalhau na sua casa, Semana Santa, me convide que eu vou lá comer esse bacalhau. O problema é a consciência, porque esse que veio da Igreja Católica, quando chega na Semana Santa, convertido aqui na igreja, se eu for comer um almoço na casa deles, não tem carne não. Pode ter certeza que não tem carne. E se perguntar por que, se não, pastor, comer carne na Semana Santa, né? A consciência, certo? A consciência. Se vocês forem ver, irmãos, tem dia santo. Eu acho que, não sei se só no Brasil, mas eu acho que todo dia do ano tem um dia dedicado ao santo. Né? Dia santo. Feriado, dia santo. Dia 8 agora foi dia de quê? Corpus Christi. Todo dia tem dia santo. Certo? E as pessoas que estão vindo dessa prática cultural, religiosa, estão trazendo para a igreja. E o que é que a gente faz? A gente diz assim, deixa de besteira, né? Começa a criticar, começa a falar do outro, começa a tesourar, né? São questões, irmãos, que não tem nada a ver. Paulo vai dizer o seguinte, se você não come pelo Senhor.
porque você o faz para agradar ao Senhor. Mas se você come também para agradar ao Senhor. Então, tanto faz aquele que come como aquele que não come. Diante de Deus, ele está querendo agradar a Deus. E as pessoas então começam a cortar, a tesourar. Essas questões secundárias, irmãos, a gente tem que deixar de lado. Porque o apóstolo Paulo está querendo dizer aqui que nós na igreja precisamos ser pessoas acolhedoras. Nós não podemos ser pessoas que dividem a igreja, causam dissensão na igreja por besteira, por coisas que a própria palavra de Deus, que a Bíblia não condena, e chega o crente, aquele legalista, começa a condenar. Às vezes por questões da roupa, às vezes por causa do brinco, às vezes porque bota batom. Meu Deus do céu, que coisa, irmãos. Existem coisas periféricas, existem coisas secundárias na palavra de Deus. Deus não se agrada, que aí a gente realmente não pode fazer? Tem, irmãos. Tem. Por exemplo, nós temos pessoas que gostam de usar a língua como instrumento de corte. Não é? A língua é uma questão secundária na fé? É. Mas Deus condena. O Tiago, ele escreve, essa coisa da língua é tão séria, irmãos, diante de Deus, que Tiago escreve um capítulo inteiro só para falar da língua. Acho que se Deus pudesse e quisesse, eu acho que ele torava a língua de muita gente aí que gosta de usar para o mal dos outros. Né? Porque a língua, ela não apenas é um princípio da infidelidade para com as pessoas com quem a gente se relaciona, como a Deus. É uma infidelidade a Deus. Você está quebrando uma lealdade. Quem usa desse instrumento maligno é infiel e é desleal para com as pessoas, para com Deus. Quer ver uma outra coisa que não agrada a Deus, que é uma questão periférica? Você fazer a obra relaxadamente, a obra de Deus de forma relaxada. Você é chamado para a igreja para servir ao Senhor. Nós temos uma missão dentro da igreja. Nós somos salvos com o propósito de nós servirmos ao Senhor para a edificação da igreja, para o crescimento do reino de Deus na terra, na face da terra. E quando nós estamos na igreja, e nós estamos, às vezes, não queremos servir na igreja, ou quando às vezes nos apresentamos a servir na igreja, e passamos a servir de uma forma relaxada, a palavra de Deus diz: maldito aquele que faz a obra do Senhor relaxadamente. Maldito. Não é? Então são coisas periféricas que realmente a gente entende pela palavra de Deus que Deus condena, mas não essas questões do vestido, desde que seja um vestido que seja dentro do aspecto, não cause escândalo, né? Quando causa escândalo, aí já entra na questão da imoralidade. Né? Mas penteado, batom, brinco, essas coisas aí que muita gente condena e fala, os outros, né, os homens que usam aí tatuagem, sei lá o que, homem de brinquinho, eu não uso, né? Mas se quiser usar, fica à vontade. Esse negócio de homem usar brinco não é muito comigo, não. Mas eu uso, se você sente a vontade de usar, uso. Entendeu? Então, irmãos, essas questões é que Paulo está tocando aqui.
E ele então tem alguns argumentos aqui para que a gente deixe de quebrar a unidade da igreja por causa dessas besteiras. Quais são os argumentos dele? Eu quero citar alguns. Primeiro, veja aí, quem está com a Bíblia aberta, no versículo de número 3. O versículo número 3 diz o seguinte: o que come não despreze o que não come, e o que não come não julgue o que come, porque Deus o acolheu. Irmãos, o primeiro argumento do apóstolo Paulo é que se Deus acolheu, por que nós vamos quebrar essa unidade da igreja? Por que vamos ser nós que não vamos acolher aqueles que são mais fracos na fé? Se ele já foi recebido por Deus, se ele já foi abraçado por Deus, se Deus o salvou e o trouxe para dentro da sua comunidade, da sua família, para servir a Ele, por que nós aqui vamos discriminar esse irmão? Nós não podemos ser mais do que Deus, irmãos. Nós não podemos discriminar um irmão que já foi ali abraçado pelo Senhor. Não é? Nós não podemos fazer isso. Então, o primeiro argumento de Paulo é como é que você vai discriminar um irmão, como é que você vai separar um irmão da comunhão da igreja, se Deus já o trouxe para essa comunhão. Você está indo contra a pessoa de Deus. Não é? O segundo argumento que ele coloca aqui, segundo argumento que ele coloca, é que se Deus o acolheu, é porque Ele é Senhor. Ele é o Senhor daquele a quem Ele acolheu. Ele passa a ser o Senhor. Então veja, se eu julgo uma pessoa, eu estou sendo juiz daquela pessoa, eu estou me colocando acima de Deus, porque o juízo de Deus já foi feito. Eu estou indo contra um juízo de Deus, porque Deus é Senhor. E Paulo vai falar isso aqui. Paulo vai dizer aqui, olha o que Paulo vai dizer sobre essa questão. Porque se, aqui começa aqui no versículo número 4. Quem és tu que julgas o servo alheio? Para seu próprio Senhor, ele está em pé ou cai, mas estará firme, porque poderoso é Deus para afirmar. Então o que ele está dizendo aqui? Quem é o Senhor dessa pessoa? É Deus, Ele é o Senhor. Só Ele pode julgar essa pessoa. Nós não podemos julgar. Veja o versículo 8 e 9. Porque se vivemos para o Senhor, vivemos. Se morremos para o Senhor, morremos. De sorte que ou vivamos ou morramos, somos do Senhor. Porque foi para isto que morreu, Cristo ressurgiu, tornou a viver, para ser Senhor. Então nós, primeira coisa que a gente tem que entender é que essa pessoa ela foi acolhida, abraçada por Deus, por Cristo. A segunda é que quem é Senhor dessa pessoa é Cristo. Nós não podemos julgar essas pessoas, porque só quem pode julgar é aquele que é o Senhor dela. E essa pessoa é Cristo. Vejam o que ele coloca aqui no versículo número 10, outro argumento do apóstolo Paulo. No versículo número 10 ele diz: mas tu, porque julgas teu irmão? Ou tu também, porque desprezas teu irmão? Pois todos havemos de comparecer ante o tribunal de Cristo. Ou seja, nós vamos responder pelos nossos atos. Nós vamos responder pelas nossas atitudes diante de Cristo. Não sou eu que vou julgar, porque Ele, quando chegar lá em cima, Cristo vai dizer: olha, o que você fez está certo, o que você fez está errado. Ele é que vai dizer.
Não é você, não é o irmãozinho que está aqui sentado que vai dizer isso. E vocês sabem o que é o tribunal de Cristo? Porque o que está escrito aqui é tribunal de Cristo. Não sei se na versão de vocês está assim, né? Em algumas versões é tribunal de Deus, não é? Mas aqui é o tribunal de Cristo. Paulo faz bem a diferença entre o tribunal de Cristo e os outros tribunais. Vocês sabem o que é o tribunal de Cristo? É o tribunal do crente. Porque Paulo está falando aqui para os crentes, tá certo? O tribunal de Cristo é o tribunal do crente. O crente vai chegar lá em cima e vai responder por todos os seus atos. Não é julgamento sobre o pecado, é o julgamento pelo serviço que ele prestou ao reino. Por isso é que Paulo vai falar nas coroas da vida, nos galardões, etc, etc. É lá no tribunal de Cristo que nós vamos receber. Agora, tem outros tribunais. Tem o tribunal das nações, lá no capítulo 25 de Mateus, as nações serão julgadas. Tem o grande trono branco, que seria a segunda ressurreição daqueles não salvos, que serão lançados no lago de fogo. Mas daqui é o tribunal de Cristo. Então, por que, irmãos, essa discórdia, essa dissensão, esse juízo, esse julgamento que se faz na igreja sobre as outras pessoas? Porque essas pessoas que estão julgando os outros vão chegar lá em cima e vão responder diante de Cristo. Aqueles que estão discriminando os outros vão chegar lá em cima e vão responder isso diante de Cristo. Um outro argumento, versículo 14. No versículo 14, o apóstolo Paulo vai dizer assim: eu sei, estou certo no Senhor Jesus, que nenhuma coisa é de si mesmo imunda, a não ser para aquele que a tem por imunda, para esse é imunda. O que é que o apóstolo Paulo está dizendo aqui? Ele é imunda só na cabeça de quem diz que é imunda. Aquilo é proibido na cabeça de quem está dizendo que é proibido. Aqueles legalistas, eles põem na cabeça que aquilo é pecado, é errado, só na cabeça de quem diz isso. Se não está na Bíblia, está na cabeça de quem inventou a história. E eu quero dizer uma coisa para vocês, irmãos. Ainda tem gente hoje que não come, por exemplo, carne de porco, né? Ainda tem gente hoje que não come uma galinha cabidela, por causa do sangue. Eu bicho bom, né? Não sabe o que está perdendo. Uma feijoada, hein, com aquelas coisas de porco dele. Eu quero dizer uma coisa para vocês, irmãos, que eu estou fazendo um resumo aqui da coisa, não estou seguindo meu roteiro, tá? Mas em Timóteo, 1 Timóteo, capítulo 4, versículos 4 e 5, diz assim, ó: pois tudo que Deus criou é o quê? Bom. Recebido com ações de graças, nada é o quê? Recusável. Porque pela palavra de Deus e pela oração é santificado. Então, irmãos, você está com fome, passando na encruzilhada, tem uma galinha ali, o que é que você faz? Santifica, você ora, bichinho, passa para dentro. Não é isso? O apóstolo Paulo está dizendo aqui: a carne de porco é proibida, pois vamos orar, santificar bichinho aqui, vamos comer essa carne de porco. Galinha cabidela, pode não, pastor, porque tem sangue. Vocês imaginam, irmãos, que tem gente que morre porque não deixa o outro fazer a transfusão de sangue? Vocês acreditam nisso? Pois aqui o apóstolo Paulo está dizendo que tudo que Deus criou é bom e nada é recusável, desde que é recebido com ações de graças. A gente ora, agradece a Deus por aquele alimento que Deus está nos concedendo. Então, o outro argumento de Paulo é esse: é imundo na sua cabeça.
Deixa de inventar coisas que não está na Bíblia, irmãos. Tá certo? Deixa de inventar coisas. Um outro argumento de Paulo é que você está destruindo, por causa dessas questões secundárias. Veja aí o versículo 15: por causa da comida, se contrista teu irmão, já não andas conforme o amor, não destruas por causa da tua comida aquele por quem Cristo morreu. Cristo deu a vida, se sacrificou, derramou seu sangue por nós, ali na cruz do Calvário. Ele morreu por aquela pessoa que foi acolhida, e de repente nós estamos discriminando, tirando da comunhão, da unidade da igreja. Paulo está dizendo assim: você está destruindo a vida daquela pessoa. Quantas e quantas pessoas deixam a igreja porque são discriminadas na igreja? Quantas e quantas pessoas deixam a igreja porque não se sentem acolhidas na igreja, discriminadas na igreja? E quem fez isso? Aquele que discriminou a pessoa. Essa pessoa simplesmente destruiu a vida da outra. Depois Paulo vai dizer: porque o reino de Deus não é comida, não é bebida, mas é justiça, paz e alegria. Não são as questões secundárias que fazem o reino de Deus. O que faz o reino de Deus? Primeiro a justiça. Justiça de Deus, nossa justiça diante de Deus, a nossa justiça diante dos homens. Paz entre todos. E alegria, porque na presença de Deus há plenitude de alegria. Isso é que é o reino de Deus. Não é briga, não é dissensão, não é ira. Porque tudo isso, irmãos, são obras da carne. Então eu quero concluir o que o apóstolo Paulo vai dizer aqui no versículo número 19 ao 21. Ele vai dizer assim: sigamos, pois, as coisas que servem para a paz e para a edificação da igreja, de uns para com os outros. Não destruas por causa da comida a obra de Deus. É verdade que tudo é limpo, mas mal vai para o homem que come com escândalo. Então ele está ratificando aquilo que ele falou para Timóteo: tudo é limpo. Aí ele vai dizer aqui a solução, né, do problema. Ele vai dizer: bom é não comer carne, nem beber vinho, nem fazer outras coisas em que teu irmão tropece, ou se escandalize, ou se enfraqueça. Então, se você é forte na fé, você tem a consciência tranquila, mas você sabe que aquilo vai escandalizar o seu irmão, o que Paulo está dizendo? Não faça. Se aquilo que você vai fazer vai escandalizar o seu vizinho, as pessoas que estão fora da igreja, o que o apóstolo Paulo está dizendo? Não faça. Por isso que diz assim: pastor, por que aqui crente não bebe? Está aqui uma das respostas, capítulo 21, o versículo 21, de Romanos capítulo 14. Bom é não comer carne, nem beber vinho, nem fazer outras coisas em que teu irmão tropece, ou se escandalize, ou que se enfraqueça. Nós não devemos fazer nada, irmãos, que vai escandalizar as outras pessoas. Nada. Não é por nós, é pelo outro. A nossa vida comunitária, ela sempre tem que ser pensando no outro. Por isso que Paulo vai dizer: sigamos, pois, as coisas que servem para a paz e a edificação da igreja. Então, aquilo que você vai fazer, está trazendo paz para a igreja? Aquilo que você vai fazer, falar, está edificando a igreja? Então, se está, ótimo, continue assim, mas se está quebrando a comunhão e a harmonia da igreja, não faça. Não faça. Amém, irmãos? Então, essa é a preocupação do apóstolo Paulo, preocupação como pastor. E essa é a preocupação que nós temos na igreja. Muitas vezes nós somos os últimos a saber das coisas, né? Na igreja. A coisa está acontecendo,
Está burburinho, aí quando eu sei a coisa já está desarrumada. Então, antes que aconteça, tá certo? Sigam o conselho de Paulo, a orientação do apóstolo Paulo, que aí nós seguiremos bem, na paz e na edificação da igreja. Amém? Deus abençoe. Curve suas cabeças. Eu não sei quantos aqui já passaram por situações assim, de serem discriminados na igreja. Ou que discriminou, que julgou alguém na igreja. Mas se o fez, você precisa rever o seu comportamento. Porque aquilo que você está fazendo, você está destruindo a comunhão da igreja e você está indo de encontro ao sacrifício de Cristo, e abrir os braços para receber e acolher as pessoas que hoje são membros da igreja. Coloque diante de Deus e reveja os seus pensamentos, as suas atitudes, as suas palavras, que você tem praticado ao longo da sua vida cristã. E abrace o Senhor. Paulo diz assim: devemos acolher os mais fracos na fé. Abrace o Senhor. Porque ele diz: você está indo contra o amor nesse texto. Amém? Vamos orar então, meu querido. Vamos ficar em pé, vamos fazer a oração final. Pai querido, muito obrigado por esse momento aqui na tua presença. Obrigado pela tua palavra, pelos cânticos que aqui foram entoados, pela tua palavra que nos alerta quanto ao julgamento, ao desprezo que acontece nas nossas igrejas. Nós possamos rever os nossos atos, nossas atitudes e sermos pessoas que irão contribuir para a paz, para a comunhão, para a edificação da igreja. Abençoa, meu Senhor, teu povo que aqui se reúne. Que esta semana que se inicia seja uma semana debaixo da tua santa graça. Nos abençoa, nos guarda, nos livra do mal. Orienta os nossos passos, orienta as nossas decisões, para que possamos estar sempre mais perto da tua vontade e do teu rosto, da tua face. Que a graça salvadora de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus estejam com todos nós e o seu povo espalhado em toda a face da terra, agora, para todos sempre. Amém. Pode ser.